Muito bem, meus queridos. Vocês já abriram Marcos aí? Capítulo 10. Eu estou chegando lá. Muito bem. Vamos ler aqui a partir do versículo 46. Evangelho de Jesus segundo Marcos, no seu capítulo 10, versículo 46. Apenas uma curiosidade sobre Marcos e este evangelho. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, do qual Mateus e Lucas basearam o evangelho que eles escreveram de Jesus. Esse Marcos é aquele mesmo João Marcos que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas depois Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: me traga Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Esse Marcos também era alguém próximo do apóstolo Pedro, então era alguém que estava muito próximo dos apóstolos. E diz assim o texto sagrado em Marcos 10, do 46 em diante: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: vá, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Que história linda, né? Que história maravilhosa. Uma história conhecida da maioria de nós, do Bartimeu. Vamos parar para pensar um pouco, né, na vida desse homem, irmãos. Bartimeu era um cego, era mendigo, e bem provavelmente um homem solitário. Porque quanto mais miserável é a pessoa, quanto mais pobre é a pessoa, mais solitária essa pessoa é. O livro de Provérbios fala isso, uma grande verdade, que as pessoas abastadas de muito dinheiro, de muitas posses, estão rodeadas de pessoas, né? E nem todas com interesses louváveis, elogiáveis. Então, aquele homem, pelo que nós entendemos no texto, ficou cego ao longo da sua vida. Então, quem sabe ele tinha uma profissão, um trabalho, um ofício, mas ele teve que abandonar o seu ofício, ficou totalmente cego. Então foi mendigar, foi pedir esmolas, e certamente era um homem solitário. A narrativa de Mateus dessa mesma história conta que havia um outro cego com Bartimeu, mas não havia certamente muitos cegos naquele dia, e nem muitos amigos ao lado de Bartimeu. Ele era cego, ele tinha uma deficiência física, ele era mendigo, era miseravelmente pobre, ele era solitário. Quem era por ele? Quem era por ele? A gente pode fazer um espelho, olhar para Bartimeu e talvez fazer um paralelo com a nossa vida. Talvez você não tenha nenhuma deficiência física,
Mas quem sabe você se olha no espelho e quem você vê diante do espelho? Deus te deu olhos para ver, pernas para andar, ouvidos para ouvir, todos os seus sentidos funcionando perfeitamente bem, mas de repente você acha que você tem uma deficiência, você não se aceita, você não se gosta, né? Miseravelmente pobre, mendigo. Talvez você ache que não tenha valor porque você não tem todas as coisas que você gostaria de ter. Eu acho que quase todos os seres humanos não têm tudo que gostaria de ter, mas você pode ser muito feliz com aquilo que você tem, se você aprender a exercer a gratidão. E às vezes você se acha sozinho no meio da multidão, quando há um monte de gente que Deus está enviando para te ajudar. Eu não vou me aprofundar nesses tópicos, é apenas uma reflexão que eu estou fazendo aqui na introdução. Isso aqui já dá uma outra mensagem, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar, é apenas um espelho que eu estou fazendo, espelhando você com Bartimeu, levando você a pensar sobre essas questões. Mas o que nos interessa é aquele estado degradante que aquele homem se encontrava. Nos dias de Jesus haviam muitos pobres, como hoje há muitos pobres nas ruas. E naquele dia, quando Bartimeu acordou pela manhã, e ele se preparou de alguma maneira para ir naquele lugar e pedir esmolas, Bartimeu não podia imaginar que a sua vida naquele dia mudaria para sempre. Seria o dia mais feliz da sua vida. Então dessa história nós extraímos algumas verdades para a nossa vida. A primeira verdade que nós extraímos dessa história para a nossa vida é que para Deus não importa se você está na multidão ou se você está sozinho à beira do caminho. Nós seres humanos, parece que nós estamos em busca sempre daquele lugar aonde a festa está acontecendo, onde estão as pessoas mais populares, onde estão as pessoas mais inteligentes, onde estão as pessoas que têm mais curtidas e mais seguidores na internet. Sabe aquela coisa adolescente que a gente quer estar no meio daquelas pessoas e daquela festa que todo mundo quer estar? Não importa se você está no meio da multidão ou se você está sozinho, Deus, Ele sempre vai se inclinar para você, se você clamar com fé. Jesus se inclinou para aquele homem, para ajudar aquele pobre homem. Essa é a primeira verdade que nós extraímos dessa história. Não importa se você está entre a multidão, não importa se você está à beira do caminho, não importa se você está sozinho, o que importa é que Jesus, Ele se inclina para ouvir a tua voz, quando você clama com fé. A primeira verdade é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de esperança. Não importa o quanto você se sinta rejeitado, talvez pelas pessoas que foram as mais importantes na sua vida. Sabemos que muitas crianças, elas sofrem todo tipo de negligência dos próprios pais. Negligência, abandono. E o abandono e a negligência, elas podem acontecer com os pais fisicamente presentes, na mesma casa com os filhos. Mas como não há cuidado afetivo, psicológico, emocional, intelectual, há um abandono, há uma negligência. Então, muita gente cresceu assim. E essas pessoas precisam do amor de Deus, como todos nós precisamos do amor de Deus. Deus se importa com você, Jesus se importa com você. Não importa a sua escolaridade, o seu grau de intelectualidade, os diplomas que você tenha ou não tenha. Jesus não está vendo nada disso, Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo a tua necessidade, o teu coração, como você o busca, como você o clama,
como você o deseja, como você o quer. É isso que Jesus está vendo. A Bíblia diz que Jesus parou. Isso não é maravilhoso, gente? Na narrativa de Lucas diz que o cego ouviu o burburinho da multidão caminhando, os passos, as vozes, o som das vozes aumentando, passos se aproximando. Certamente ele havia apurado, as pessoas estavam se aproximando e que eram muita gente. E ele perguntou quem era, e falaram: olha, Jesus. As notícias sobre Jesus já tinham chegado àquele homem. Ele começa a clamar, e as pessoas pedindo para ele se calar. E aí ele grita mais alto, e aí Jesus ouve. Jesus parou para ouvir aquele homem. Talvez você ache que Jesus esteja muito ocupado com coisas muito mais importantes no mundo para ele cuidar, e ele não vai ouvir tua oração. Não acredite nisso. Jesus, ele para te ouvir. Aliás, só ele tem esse poder, porque ele é Deus, de ouvir as orações de todos nós ao mesmo tempo. Ele pode fazer isso, porque ele é Deus, ele é poderoso, amém? E é cheio de graça e misericórdia. A segunda verdade que nós aprendemos nessa história é que o sucesso no Evangelho nem sempre pode ser medido pelos números, pela quantidade, seja pela quantidade de pessoas no culto, pela quantidade de quanto se arrecadou de oferta, seja pela quantidade de pessoas que batizamos. É verdade que a qualidade, ela vai trazer a quantidade, isso realmente é verdade, mas nem sempre no reino de Deus, o sucesso no reino de Deus, ele nem sempre será medido pela quantidade, porque Jesus, ele deixou a quantidade para atender uma pessoa. Jesus deixou uma multidão para atender uma pessoa. Então, nós aprendemos que a matemática de Deus muitas vezes é diferente da nossa, que a concepção de sucesso de Deus muitas vezes é diferente da nossa concepção de sucesso. Jesus, ele saiu do meio da multidão para curar um pobre homem solitário. E isso nos ensina muitas coisas. Nos ensina muitas coisas. Que Deus, para abençoar a gente, que Deus, para atender a nossa oração, que Deus, para nos socorrer, Ele pode fazer isso em qualquer circunstância, em qualquer contexto, em qualquer momento, em qualquer lugar, porque Deus está onde Ele é buscado, Deus está onde Ele é adorado, e você precisa crer nisso. A terceira lição, a terceira verdade que eu extraio desse texto, que nós podemos extrair desse texto, é que nós devemos tomar todo cuidado para não atrapalhar a obra de Deus, com atitudes, comportamentos, palavras, que Deus não aceita, que são reprováveis, que são inadequadas, que são impróprias, com os quais ou com as quais achamos que estamos servindo, que estamos prestando um serviço para Deus. Por quantas vezes, irmãos, a gente acha que está prestando um serviço para Deus, mas a gente está ferindo as pessoas, machucando as pessoas, estamos envergonhando as pessoas, estamos desprezando as pessoas, e muitas vezes fazemos isso em nome de Deus, porque às vezes agimos como pessoas sem noção. Você se lembra da parábola do samaritano, do bom samaritano? É um exemplo. Estava ali um homem moribundo à beira do caminho, foi assaltado, quase morrendo.
E aí passa um sacerdote, não acode, passa um levita, não acode. Estavam muito ocupados com a obra de Deus. Até que passa um samaritano, que era inimigo racial, étnico, histórico daquele homem que estava morrendo à beira do caminho. Ele vai lá, salva aquele judeu, coloca numa hospedaria, passa remédios, paga todas as suas despesas, e ainda diz para o homem da hospedaria: olha, se ele tiver mais alguma despesa, põe na minha conta. Essa parábola fala do amor ao próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando aquele homem começou a clamar desesperadamente por Jesus, aquela multidão que seguia o Senhor começou a repreender aquele homem. Aquela multidão de discípulos do Senhor achava que estava prestando um serviço para Deus. Eles acreditavam que estavam ajudando Jesus, estavam secretariando Jesus, estavam dando uma força tremenda para o ministério de Jesus. Quem sabe eles galgassem um posto maior, recebessem um título maior com aquela atitude. E eles mandavam aquele homem calar a boca, porque eles achavam que ele estava atrapalhando Jesus e a sua comitiva. Eles achavam que aquele homem era um empecilho para o Senhor, para aquilo que Jesus pretendia fazer naquele dia, como se nós sabemos tudo que Deus quer fazer naquele dia. Mas na verdade, aquelas pessoas que julgavam estar prestando um serviço para Deus, estavam prestando um desserviço para o reino. Estavam sendo uma pedra de tropeço na vida daquele homem e para aquilo que Deus queria fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, quando pegamos o microfone e falamos às pessoas. Tiago, irmão do Senhor, ele fala isso, lá em Tiago 3. Ele fala o seguinte: olha, não queiram muitos de vocês serem mestres. E ele se coloca entre os mestres da igreja, e realmente o era, porque ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, possivelmente o pastor principal da igreja de Jerusalém. E ele explica o porquê ele diz isso. Ele diz: porque de nós será cobrado maior juízo. É muito interessante, porque após falar isso, o Tiago ele emenda sobre o tema dos pecados da língua. Por quê? Porque aquele que é um mestre na igreja, aquele que fala à igreja, é aquele que fala mais, é aquele que tem o microfone na mão. Você conhece aquele ditado que diz que só erra o pênalti quem bate? Pois é, aquele que está com o microfone na mão corre o risco de falar mais bobagem do que aquele que não está com o microfone na mão. Então você pegou o microfone na mão, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que ter noção do que você está falando, porque às vezes você acha que você está fazendo um serviço para Deus e você está fazendo um desserviço para a obra de Deus. Você está envergonhando alguém, você está chateando alguém, você está sendo inadequado. Então você tem que ter sabedoria, graça para falar com as pessoas. Você tem que ter empatia, você tem que ter compaixão. Você sabe que quando a gente é pregador novo, menino, as nossas mensagens são mensagens assim de juízo. A gente quer mandar fogo em tudo quanto é pecador, né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais misericordioso, menos fariseu, menos julgador. A gente vai compreendendo mais as fraquezas, as limitações dos irmãos, das pessoas, crentes, não crentes. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente se oferece para trabalhar na obra de Deus. Então tudo que você vai fazer, irmão, que você vai falar, você tem que parar e pensar: o que eu vou fazer, o que eu vou falar,
vai trazer alguma contribuição para Jesus, para os seus propósitos, para a sua igreja, para a vida do meu irmão, da minha irmã. Muitos o repreendiam para que se calasse, achavam que estavam fazendo a coisa mais extraordinária do mundo, estavam cometendo uma grande bobagem. Que a gente não faça parte desse time, amém? A quarta verdade que a gente extrai dessa história é que nenhuma situação desfavorável pode ser uma desculpa. Nenhuma situação desfavorável pode servir como uma desculpa, uma justificativa. Primeiro, para a gente não saber quem é Jesus. Aquele homem era cego, mendigo, mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Porque quando Jesus apareceu e ele soube que era Jesus que estava ali, como que ele chamou Jesus? Como qualquer outra pessoa? Não. Ele clamou: Jesus, filho de Davi. Olha a declaração que aquele homem deu, irmãos. Ele declarou um título messiânico de Jesus. Em outras palavras, aquele homem, aquele cego, mendigo, ele estava dizendo o seguinte, quando ele chama Jesus filho de Davi, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sei que o Senhor é da dinastia de Davi, o Senhor é o rei prometido a ele, o Senhor é aquele que vai se assentar no trono de Davi, e que vai reinar sobre Israel, e vai nos libertar dos nossos inimigos. Há uma promessa sobre ti, Senhor Jesus. Ele sabia quem era Jesus. A gente não pode usar as nossas mazelas, os nossos infortúnios, para fazer de conta que a gente não sabe quem é Deus. E lá no versículo 51, ele vai chamar Jesus de Rabone, traduzido em algumas traduções para mestre. Rabone literalmente significa meu mestre. Meu mestre. Ele é mestre. Ele é o rei de Israel. Ele é o meu rei. Ele é o meu maravilhoso conselheiro. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Ninguém vai poder chegar lá no céu, no dia em que prestaremos contas a Deus, e dizer: olha, eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Em segundo lugar, nenhuma situação desfavorável é uma desculpa, uma justificativa para a gente não buscar a Deus com fervor e com fé. Você já deve ter encontrado com um irmão assim, na rua: irmão, por que você não foi mais à igreja, nos cultos? Eu não te vejo mais nas reuniões. O que aconteceu com você? Aí ele fala assim: eu estou fraco. Eu estou fraco. Estou com muito problema. Estou na provação. Gente, você quer mais provação do que aquele homem vivia? Cego, mendigo, rejeitado, não tinha nenhum benefício social, aposentadoria, não tinha nada, pobre, miserável. Ele podia usar aquilo como justificativa, né? Ele perguntar: quem está vindo aí? É Jesus. Jesus não vai se importar comigo, então deixa ele passar. Fazer o que, né? Não, a situação desfavorável dele não foi uma justificativa para ele não buscar Jesus com fé, com fervor, com bravura, com perseverança, com esperança. Tem compaixão de mim. E em terceiro lugar, nenhuma condição desfavorável pode ser uma desculpa, uma justificativa para a gente desistir de buscar a Deus, de caminhar com Deus, de andar com Jesus, de permanecer no Evangelho, por causa das dificuldades e dos obstáculos da vida. Quando ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas, o primeiro obstáculo que ele encontrou não foi a cegueira, porque para aquilo a cegueira não era um obstáculo. Ele encontrou o obstáculo nas pessoas que pediam para que ele calasse a boca.
E quanto mais as pessoas diziam para ele calar a boca, o que diz o texto? Mais alto ele gritava. Mais alto ele gritava. Quando você está diante de uma dificuldade, aquela dificuldade é um combustível para que você persevere, para que você não desista, ou aquilo é um elemento que te desmotiva? Vamos trazer isso para a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, irmãos, viver em Jesus, não é fácil. Viver o que Deus quer, requer de nós renúncia, cada um levar a sua cruz, não é isso? Jesus disse: no mundo teremos aflições. É óbvio que seguir Jesus não é só um peso. Aliás, João fala isso, né? Que os mandamentos de Deus não são penosos. Temos a paz que Ele prometeu para nós, temos a alegria do Espírito Santo, temos a presença maravilhosa de Deus, temos um Deus que nos ouve, que nos acolhe, que nos assiste em nossas dificuldades. Mas o fato é que servir a Jesus, muitas vezes vai impor a nós situações que vai exigir da gente bravura, garra, perseverança, não desistir, continuar perseverando. Vamos lembrar o que Jesus falou lá na parábola do semeador? Ele diz que um dos motivos do porquê algumas pessoas que a princípio recebem o Evangelho, abandonam o Evangelho, é por causa dos obstáculos da vida, é por causa das lutas da vida, é por causa das provações da vida. Você é esse tipo de pessoa? Você quer fazer parte deste grupo de pessoas que a gente encontra na rua e pergunta: irmão, o que aconteceu com você? Ah, estou com muito problema, estou com muita dificuldade. Isso demonstra que essa pessoa, ela precisa nascer de novo, ela precisa ter um encontro com Jesus, porque a perseverança é uma das marcas distintivas do verdadeiro crente. Perseverar é uma virtude do verdadeiro cristão. Eu não estou falando não sofrer, eu não estou dizendo não chorar, eu não estou falando não se entristecer, estou falando não desistir. Aquele homem estava numa situação desfavorável, mas quanto mais aumentava-se o obstáculo, mais ele insistia, mais ele gritava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, nenhuma situação desfavorável que a gente esteja enfrentando não é justificativa para a gente não saber quem é Jesus, ou pelo menos buscar saber quem é Jesus se nós não o conhecemos. Não é justificativa para a gente não buscar a Deus com fervor e adorá-lo com fervor, adorá-lo com o coração entregue a Ele. Não é justificativa da gente desistir do Senhor por causa das dificuldades. A quinta verdade que nós extraímos dessa história é que devemos estar sempre em prontidão para o chamado do Senhor. Você está em prontidão para aquilo que Deus quer de você? Você está em prontidão para receber as bênçãos de Deus? Você está em prontidão para o serviço do Senhor? Você está em prontidão? Você sabe que nós aqui na Viver em Cristo não temos essa cultura, a gente não tem esse hábito. Mas em algumas igrejas pentecostais históricas, e talvez alguns de vocês já fizeram parte de uma igreja assim, os obreiros ficam tudo aqui no altar, né? Os pastores, diáconos, presbíteros. Aí de repente o pastor um belo dia fala assim: hoje quem vai pregar é o diácono João. E o diácono João não estava sabendo que ia ser ele. Mas o diácono João está com um esboço dentro do bolso dele, dentro da Bíblia, porque ele sabe que ele tem que estar em prontidão, que ele pode ser chamado, e naquele dia ele vai ser o pregador. Eu não gosto de fazer isso com ninguém, né? Mas é só um exemplo que eu estou dando para uma verdade espiritual. Nós temos que estar em prontidão. Aquele homem estava pronto. Ele não sabia que Jesus ia passar ali naquele dia, mas ele estava pronto, porque quando Jesus chamou ele,
O que aconteceu? Quando ele ouviu das pessoas: coragem, tem bom ânimo, levanta-te. Aqueles que estavam dizendo para ele calar a boca, agora, né, mudaram de ideia. Estão chamando você, Jesus está chamando você. O texto diz, nos versículos 49 e 50, que ele atirou a capa para o lado, ele levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Ele deu um salto, ele deu um pulo, tirou aquilo que podia atrapalhar essa caminhada dele até Jesus, que era a sua capa, para ele ficar mais solto, mais leve, mais livre. Prontamente. Porque tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que está pedindo algo para Deus, aí quando Deus dá, a pessoa fica: será que eu pego essa bênção? Será que é para mim mesmo? Será que não é o diabo que está dando? A pessoa não está pronta. Ela pediu, mas ela não está pronta. Ou quando Deus chama ela para um serviço, para a obra de Deus, irmãos. Eu me lembro que há muitos anos atrás tinha um senhor que fazia parte da nossa igreja, aqui da Viver, e ele estava vindo à reunião de obreiros e estava demonstrando ser uma pessoa fiel. E aí chegamos à conclusão que era momento de consagrá-lo. Aí eu chamei ele para conversar, falei: irmão, a gente está vendo que você tem vindo às reuniões de obreiro, que você tem vontade de ser um obreiro, então a gente vai consagrar você. Sabe o que aconteceu, gente? A pessoa não veio mais na igreja. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender um negócio desse? Viu como o ser humano é complicado, gente? Como o ser humano é complicado. Não veio mais à igreja, porque não estava em prontidão. A pessoa quer, mas ao mesmo tempo não quer. A pessoa quer, mas acha que não é para ela. A pessoa quer, mas ela acha que não vai dar certo. A pessoa quer, mas talvez ela não confie que ela vai dar conta daquilo. Irmãos, quantas oportunidades Deus nos dá e a gente deixa passar. Quantas chances Deus nos dá da gente crescer, da gente ser usado, da gente ser uma bênção, e a gente deixa passar. E aí depois não adianta lamentar. Você fica lembrando: quando 5 anos atrás eu tive aquela oportunidade, né? Eu não abracei. Deus jogou um manto, né? Quem gosta de mistério, Deus jogou um manto e eu não peguei o manto. Já era, filho, você não pegou, o outro pegou. Ele levantou-se de um salto. Amém? Prontidão. E a sexta verdade que nós podemos observar nessa história é que Jesus sempre vai encorajar você a expressar a Ele os seus desejos, as suas esperanças, as suas aspirações, ainda que antes de você abrir a boca, como diz Davi no Salmo 139, ele já saiba aquilo que você vai dizer. Deus quer ouvir de você os seus sonhos, as suas aspirações, os seus desejos, as suas necessidades. Ele chegou para aquele homem e perguntou para ele: o que você quer que eu lhe faça? Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir, porque o teu Deus é um Deus pessoal. O teu Deus é um Deus pessoal. Ele quer ter relacionamento com você. Gente, Jesus não é que nem uma máquina de café. Quando você vai numa máquina de café, você vai até uma máquina de café para quê? Para comer uma melancia, uma laranja, uma feijoada? Não, você vai ali para tomar café e os seus derivados, né? Ou alguma coisa que vai junto ali, um chá, ou café com leite, que seja. Aí você está diante daquela máquina de café. O que você faz? Você joga uma moedinha, ou se você trabalha numa empresa, você não paga, já está tudo incluso. Você aperta o botão e sai o café que você quer, não é assim? Jesus não é uma máquina de café, que você chega, aperta um botão, sem falar nada já sai o seu pedido do jeito que você quer. Jesus não é uma máquina de café. Você tem que falar com Ele, você tem que abrir o teu coração,
Você tem que verbalizar, você tem que falar, você tem que botar a tua emoção para fora, os teus sentimentos para fora, os teus desejos para fora. Você tem que falar com Ele. Por isso que Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus não fez robôs, Deus fez alguém semelhante a Ele. Deus compartilhou conosco alguns dos seus atributos, como a espiritualidade, a pessoalidade, a moralidade, a inteligência, o livre-arbítrio. Deus não compartilhou conosco a onisciência, a onipresença, a onisciência, que são atributos exclusivos dele. Embora tem gente que acha que tem algumas desses. Tem gente que acha que é todo poderoso, mas tudo bem. Tudo bem. Mas Deus não deu para a gente esses atributos, Ele deu outros, para que a gente pudesse ter relacionamento pessoal com Ele. Então, Jesus, Ele encoraja você nessa noite, e todos os dias da sua vida, a você abrir o teu coração para Ele, e você dizer para Ele o que está acontecendo aí dentro de você, e você fazer isso com toda a fé e confiança no teu coração, sem duvidar, sem achar que você não é merecedor, e não é mesmo, mas a graça de Deus é maior do que o seu não merecimento. Amém? Jesus pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Ou eu posso fazer uma outra pergunta. Se Jesus fosse fazer uma pergunta para você, que pergunta que Ele faria? Se Jesus fizesse uma pergunta para você, que pergunta Jesus faria para você? Que pergunta seria essa? Bartimeu, aquele pobre cego, acordou naquela manhã para passar outro dia na escuridão, outro dia nas trevas, outro dia na miséria, à beira de um caminho pedindo esmolas. Mas antes do pôr do sol, aquele pobre homem foi tocado pelo Eterno, e a luz de Deus invadiu seus olhos, invadiu a sua vida, invadiu a sua alma, invadiu o seu coração. E desde aquele dia, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Jesus lhe disse: vai, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Não houve apenas transformação da capacidade de ver. Não sabemos se o problema ocular daquele homem era no globo ocular, ou se era no cérebro, ou uma lesão nas duas partes. Não sabemos se um tumor, ou uma queda, ou uma doença, ou um vírus, um fungo causou aquela cegueira. Não importa. O que importa é que Deus agiu naquelas células, em todo aquele aparelho ocular, e aquele homem voltou a enxergar. Um milagre, algo sobrenatural. Mas Jesus operou um segundo milagre naquele homem, e o mais importante, que foi a transformação da alma e do coração daquele homem. E a evidência disso é que ele levantou-se e seguiu Jesus. Ele seguiu o Senhor, ele foi atrás de Jesus, ele seguiu as pisadas do Mestre. Irmãos, que diferença Jesus pode fazer na vida daquele que nele crê. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, e eu quero convidar você a refletir sobre essas verdades que nós extraímos dessa história tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa. Para Deus não importa se você está na multidão ou sozinho à beira do caminho. O sucesso para Deus nem sempre é medido pela quantidade de pessoas com quem você está. Você deve tomar cuidado para não atrapalhar a obra de Deus.
E nenhuma situação desfavorável pode ser uma justificativa para você não buscá-lo, não adorá-lo e não servi-lo. Esteja em prontidão quando Ele chamar você. Esteja em prontidão quando Ele te chamar para fazer algo ou para te abençoar. E Ele te encoraja agora, nesse momento, a expressar a Ele os seus desejos, as suas esperanças, as suas aspirações, as suas necessidades. Fique de pé, vamos orar ao Deus.